Olá, queridos! Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Hoje vamos falar do dia 29 de junho a 13 de julho. Maravilhosos! É agora! Chegou! Vai começar 2026. É isso. Chegamos nesse momento, tá? No primeiro semestre, estávamos num processo de transição entre coisas que ainda estavam se resolvendo de 25, novidades que estavam chegando, e agora, de fato, a gente tem uma nova configuração no céu começando a partir de julho. Espero que vocês estejam animados, mas lembrando que isso daqui é um parto, tá? Não é assim, tipo, ai, a mãe decidiu, ai, quero ter um filho agora, e aí o filho nasce. Não é assim, né? Então tem um processo. Então estamos no mês de contrações. Acabei de inventar isso, e é verdade, tá? Quero que vocês fiquem animados, eu não quero que vocês fiquem desencorajados, medrosos, em alerta, hipervigilantes, porque eu acho que não tem necessidade. Porque muito do que a gente tem pra gente imaginar da nossa vida, é muito também do que a gente acredita que vai acontecer. Por exemplo, ficar pensando que é o fim do mundo, que tudo tá dando errado, que Nossa Senhora, o fim dos tempos, não vai contribuir muito, porque o mundo ele é complicado, ele sempre foi complicado, ele continuará sendo complicado. E a gente precisa trazer não uma positividade poliana tonta, que eu não gosto, beirando tóxico, né? Mas também não assim um pessimismo já enraizado, né? De tudo sempre vai ser uma porcaria. Vamos tentar encontrar um equilíbrio, porque o segundo semestre ele promete pra gente muita coisa nova, muita estação, muitos movimentos interessantes. De fato, a palavra movimento, tá? Lembrem disso. Eu gosto de pensar do tufão de fogo, né? Porque nós vamos ter uma configuração de ar e fogo muito grande no céu agora, e estamos indo para isso, e eu espero que esse tufão de fogo queime tudo que não presta mais na vida de vocês, né? Vamos trabalhar com essa noção. Então, eu vou primeiro elencar aqui os eventos da quinzena e vamos olhar esse mapinha para ver o que vai estar acontecendo no segundo semestre. Dia 28 de junho, Marte vai entrar em Gêmeos. Estou postando esse vídeo aqui hoje, dia, não sei, sexta, sábado, tá? Ainda não entrou, mas Marte está entrando em Gêmeos agora, nesse fim de semana, no dia 28. No dia 29, que é uma segunda-feira, a gente vai ter a lua cheia, 8 graus de Capricórnio. No mesmo dia, Mercúrio fica retrógrado. Aliás, né, todas as chances de dar algum bug aqui. É até 23 de julho, eu escrevi certo, porque eu depois não confirmei. É isso mesmo. Eu tenho um calendário meu astrológico que eu mesma faço para mim todos os anos e fica ali um pouco longe. Eu deveria colocar ele mais perto, mas não tenho como. E todas as chances de dar errado alguma coisa aqui com esse Mercúrio estacionário que estamos tendo agora, tá? Olha isso, o último clima que eu gravei, já como o Mercúrio está em sombra, o que é um Mercúrio em sombra? Já interrompendo aqui a programação. A partir do momento em que Mercúrio pinga nos graus que ele vai retrogradar, ele entra em sombra. Dessa vez é arredondando aqui, dos 15 aos 26 graus de Câncer. Então, a partir do momento que Mercúrio está andando para frente, está andando normal, mas ele pisa em 15 graus de Câncer, ele entra na sombra. E a sombra é o processo dele de desaceleração, para eventualmente, quando ele estaciona, né, que é o dia que ele fica retrógrado, é o dia que ele tá mais lento, aí ele começa a andar para trás, aí quando ele chega também aonde ele vai parar e começar a andar para frente, ele vai fazendo o mesmo processo, ele desacelera, né, para começar a andar para outra direção. Então, o processo de sombra, ele é extremamente importante que a gente fique atento, porque já começam as coisas a bugar, e que a gente não pode ficar falando, Mercúrio retrógrado, que daí é retrógrado o ano inteiro, mas sim, quando ele entra em sombra, isso já começa a acontecer. E quando eu gravei o último clima, ele tinha acabado de pisar em sombra. E é só você observar, gente, eu falar aqui, ó, Mercúrio em sombra, vocês já vão começar a perceber as coisas ficando esquisitas em tecnologia, dados, informação. Eu gravei o clima e terminei. Aqui eu uso um programa para gravar, terminei, pá, sumiu, tá? Deu um bug ali, sumiu. Gente, pensa uma pessoa assim, ó. Porque assim, uma vez que eu gravo, eu não sou uma pessoa que nunca edito, né? Por quê? Porque eu não tenho muita paciência de refazer o negócio, sabe? Se eu gravei, tá gravado, e o que eu falei tá falado, e tá tudo certo. Eu não consigo regravar. Eu acho que eu morreria de ser uma atriz que tem que ficar fazendo, refazendo aquelas gravações em gravação, né? Em outras coisas eu consigo, mas gravação eu não consigo. Parece que perde a inspiração. E aí eu gravei e sumiu. Pânico. Falei, eu não tô acreditando. Aí eu regravei.
Aí não ficou a mesma coisa, né? Aí não é que eu entrei em contato com o suporte nesse meio tempo antes de regravar, foi tudo no mesmo momento, assim, né? Um processo de 2 horas. Entrei em contato com o suporte do negócio, que já tinha acontecido isso uma vez ano passado, né, e perdi o vídeo. Entrei em contato desesperada, mas enfim, não sabia se iria conseguir. Já falei, deixa eu gravar aqui, que eu já tô pronta aqui mesmo. Gravei. Assim que eu acabei de gravar, tinha um recado do suporte. Conseguimos restaurar o seu vídeo. Aí eu não sabia se eu comemorava ou se eu ficava com raiva, sabe? Aí vocês receberam o vídeo primeiro que eu tinha gravado, mas eu tive que gravar o clima astrológico 2 vezes. Isso é o retrato de Mercúrio em sombra, Mercúrio retrógrado, esse tipo de artimanha, brincadeira, coisa assim esquisita que acontece em termos de comunicações, dados e informações, entre outras milhões de histórias que eu tenho. Eu tenho um acervo de histórias minhas, né, de Mercúrio retrógrado. Dos outros também tenho várias, mas eu tenho umas ótimas, assim. É sempre essa coisa da brincadeira, de ter que refazer coisas, de mandar e-mails errados, de ir e voltar, e ir para o aeroporto no dia errado. Esse tipo de coisa acontece muito com Mercúrio retrógrado. O que não acontece em Mercúrio retrógrado? Acidentes, ataques terroristas, guerras, tá? Isso não tem nada a ver com Mercúrio retrógrado. Não culpem Mercúrio retrógrado, porque às vezes eu escuto pessoas comuns, assim, de astrologia, que só conhecem isso, ficam, nossa, olha aí o que tá acontecendo no mundo, Mercúrio retrógrado. Eu imagino Hermes lá olhando e falando, gente, como que vocês estão me culpando por isso? Que não tem nada a ver com essas histórias. Então, Mercúrio retrógrado, né? É o excelente momento para revisar e reorganizar as coisas e ficar com mais cautela para dados, informação, conteúdo intelectual que vai bugar, tá? E já já a gente fala mais disso, mas é um período excelente para revisão, não para começar coisas novas, de coisas de informação, dados, intelecto, né, papelada, estudos, etc. Momento de revisar coisas, é legal. No dia 30, Júpiter entra em Leão, grande evento da quinzena, e ele vai ficar até da quinzena do ano, né? Mas que acontece nessa quinzena. Vai ficar em Leão até 26 de junho de 2027. No dia 1º, assim que ele entrar, né, o Júpiter pega Quiron, que tá em Touro, também entrou em Touro. No dia 4, Marte conjunção Urano em Gêmeos, Cataploft, evento, que eu falei sobre isso quinzena passada, já tinha avisado. No mesmo dia, ele se conecta com Netuno em Áries. No dia seguinte, ele se conecta com Plutão em Aquário. Vamos falar sobre tudo isso. E acho que é isso. E não, ainda tem mais. E Netuno fica retrógrado no dia 7 de julho. Então vamos olhar o mapa e aí eu vou voltando aqui, porque eu prefiro, assim, eu organizo os raciocínios melhor, porque tem muita coisa para falar. Senta que lá vem a história, né? Então, primeira coisa, vamos falar da lua cheia. Eu vejo tudo assim, mas as minhas ideias e insights, elas vêm aqui ao vivo. Eu não consigo ficar, assim, claro, eu olho, analiso, eu sei tudo que tá acontecendo, mas assim, o que eu vou falar, o que é, eu tenho que bater o olho e olhar, que nem atendimento, né, mapa astral, se eu olhar um mapa, tem que ver a pessoa, assim, energia que conjuga, né, enfim. 8 graus de Capricórnio, digressões. 8 graus de Capricórnio. Gente, então, primeira coisa que vocês vão fazer, pega o mapa astral. Tiffany, não sei meu mapa astral. Tem um link aqui embaixo para você fazer aberto de graça, descobrir caso astrológico, essencial, vida, precisa saber. Olha lá onde que você tem 8 graus de Capricórnio. Esse é o setor da vida que vai ser chamado para ser ativado, entrar em florescimento, né, em ápices e culminações, é isso que significa uma lua cheia, pelos próximos 15 dias. Tá? Então, essa temática dessa casa astrológica tua vai vir à tona nos próximos 15 dias. E, gente, a lunação é o processo sempre, né? Do Sol passando aqui no lugar e a Lua, que dá a volta no zodíaco a cada aí seus 29 dias, ativando, né, o nosso mapa astral de forma do cotidiano, do dia a dia. Então, sempre isso é vida fazer isso, né, gente? Planejamento astrológico. Então, aonde o Sol está, né? Agora o pessoal de Câncer está fazendo aniversário, então o Sol está em Câncer. A gente vai ter sempre, quando o Sol estiver em Câncer, uma Lua nova em Câncer, porque o Sol está lá, e aí a Lua encontra com o Sol e faz uma Lua nova. E aí, quando a Lua chega no signo oposto, Capricórnio agora,
nós temos uma lua cheia. Então, as luas novas, elas vão sempre acontecendo, né, um signo após o outro, nos aniversários, né, do pessoal, o próximo vai ser Leão e por aí vai, e as luas cheias sempre vão estar acontecendo, tô muito gerundiana hoje, né, do outro lado do zodíaco. Então, a gente tem sempre, por mês, um eixo do nosso mapa que está sendo renovado, lua nova, e culminado, lua cheia. Sabendo isso, você já detonou, assim, metade do seu planejamento de vida, assim, você já sabe mais ou menos que época do ano você tem uma tendência a estar mais ativado profissionalmente, quando estiver na casa 10, ou casa 6, quando você está com uma ativações de casa 6 e casa 12, normalmente é um período para descansar, reenergizar, olhar para a saúde física e mental. Quando tiver aqui na casa 2 e 8, a gente tá olhando mais para dinheiro. Por que que eu tô com tanto dinheiro de hoje? Deixa eu parar, vou conseguir. Acho que começou irônico, agora se tornou uma coisa que eu não tô conseguindo parar. E por aí vai, né? Eu tenho Capricórnio, eu sempre falo, né, da casa 12, eu tenho Capricórnio na casa 12. Impressionante! Começa a se aproximar uma lua nova, uma lua cheia da minha casa 12, é nítido a bateria social, assim, o cansaço, né? Começa, é sempre um período em que você já vai acumulando um cansaço, e aí na casa 12 é necessário parar um pouquinho, dar uma descansada, dar uma desacelerada, porque eu venho muito, né, fazendo muita coisa. Então, chegou coisa de ativação de casa 12, é um momento de, opa, vamos dar uma desacelerada, porque a gente vai estar cansado. Vamos cansar, né? Vamos estar... Mas tá certo, agora tá certo, vai estar cansado. Que impliquei, de repente. Então, Capricórnio é o setor que vocês têm que olhar. Daí, o que acontece, né? Essa lua cheia em particular, ela tá interessante, porque você vai olhar o seu setor Capricórnio, mas ela ativa a configuração do ano, que é Saturno e Netuno em Áries. E particularmente, o fato de ela estar totalmente conectada a Netuno, ó, 8 graus, 4 graus aqui, fazendo essa quadratura T, e o Netuno está estacionário nesse momento. Falei para vocês, ó, no dia 7 de julho, Netuno vai estar retrógrado, vai retrogradar até 12 de dezembro. Então, o que vai acontecer? Essa lua cheia, ela traz a própria sensação difusa de cansaço, de dispersão junto a ela, tá? Então, a quadratura de Netuno põe um pouco de confusão, distração, necessidade de sonhar mais, de mergulhar mais no nosso subconsciente, de conectar mais com o lado intuitivo, de fazer mergulhos mais profundos. Não é por mais que é Capricórnio, né? Não importa. O lado de conectar com Netuno traz uma necessidade de não controlar tanto, porque Netuno vai sempre colocar uma sensação de névoa, confusão, necessidade de sonhos e intuição. Isso, aliado à retrogradação de Mercúrio, é super contraditório o que eu vou dizer aqui para vocês, porque por um lado a gente foi nítido quando eu fiz o planejamento aqui da quinzena para apresentar, como, por um lado, nós temos uma hiperagitação, né, o que eu já vou explicar, Júpiter em Leão e tudo, porém, é como se, é o parto, entendemos que o neném vai nascer, mas antes de nascer, precisa ir para o hospital, ter as contrações, ter todo o processo para daí, de fato, o neném no colo, tá? Então, essa lua, ela chama pra gente conectar com o lado mais intuitivo e sutil. Então, a gente não vai sentir assim, nossa, tô super agitada, com muita energia, né? Por um lado, é muita coisa nessa quinzena. Então, observa isso, tá? Uma lua cheia intuitiva, uma lua cheia introspectiva, uma lua cheia de intuições, sonhos, e por outro lado, Netuno é distração, confusão, dispersão, tá? Então, não necessariamente vamos estar com a mente mais objetiva nesse momento, e uma quinzena que vai pedir um pouco disso, tá? Um pouco de pera. A mesma coisa eu digo, então isso é a lua cheia, porque eu tenho muita coisa para falar, tá? Então, uma lua cheia intuitiva, com Netuno estacionário, pera, já fiz muita coisa, deixa eu entender o que está acontecendo, que agora vamos revisar. Legal. Vamos falar do Mercúrio retrógrado para eu terminar a informação, né? Eu falei, Mercúrio fica retrógrado até 23 de julho, onde comunicação, informação, dados, viagens, trânsito, tudo isso tende a bugar. Já vi a notícia da semana, sempre vejo isso, né? Instagram e Facebook estão com problema.
todo Mercúrio retrógrado isso acontece. E a gente sabe que quem tá trabalhando lá em Millennium, eles sabem do Mercúrio retrógrado, óbvio que eles sabem. Deve rolar várias piadas no mundo, assim, internas lá nas IAs, lá nas mídias, nas metas, não sei lá o quê. Deve rolar direto, porém, ainda assim acontece, porque não é só porque a gente sabe que vai haver uma retrogradação de qualquer coisa, que aquilo não vai acontecer, tá? Não é só porque a gente sabe que vai ter um Mercúrio retrógrado, você é o dono lá do Facebook, não é só por causa disso que não vai acontecer, tá? Então, tem a tendência aí, tem que ter muita paciência. Então, a retrogradação de Mercúrio, falei bastante sobre isso no último vídeo, ela é essencial para a gente finalizar a presença de Júpiter em Câncer. Então, vamos resgatar um pouquinho essa informação. Então, Júpiter esteve em Câncer de junho do ano passado, por um ano, né? Estamos agora em junho. Ele ficou um ano nesse signo aqui de Câncer. Gente, eu tô muito ruim hoje de falar. É o Mercúrio. Vou ocupar estacionário. Deixa eu respirar. Eu falei que muita coisa vai sair errado hoje nesse vídeo, tá? Mas disso eu tenho certeza, porque é impressionante. Autoexplicativo. Então, o Júpiter ficou um ano expandindo o signo de Câncer, que é o setor astrológico que vocês têm aqui, certo? Então, vamos supor, para essa pessoa aqui, que teve a lua cheia em Capricórnio agora, o setor Câncer está se despedindo, tá? Então, a gente está exatamente com a ativação da lunação no setor onde Júpiter estava. Por isso que é tão importante tudo isso que eu vou contar para vocês. Que vocês peguem o mapa de vocês para ter essa compreensão. Então, ele expandiu, abriu, aumentou, né, hiperintensificou esse setor, seja lá o que isso significa. E eu acho que é muito importante a gente falar de uma coisa que eu vejo de vez em quando, não é sempre, tá? Mas não é toda a casa astrológica que é muito importante na nossa vida. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que não trabalha. A tua encarnação, você veio ser mãe. E você escolheu isso, e você tá feliz com isso, e tá tudo bem, né? Então a gente tem essa pressão, todo mundo tem que também. Enfim, vamos supor que você decidiu ser mãe, e você sente isso, e de repente o seu mapa tá tudo ali na casa 4, na casa 5, na casa 7, que é um setor familiar, relacional e tal, e você tem isso, e você tá feliz com isso, mas a sociedade te pressiona. E aí vamos supor que a casa 10 no seu mapa esteja iluminada. Vamos supor que o Júpiter tá lá na sua casa 10, mas de repente a tua vida hoje, quer queira, quer não, tá super envolvida aqui com família, com relações. Pode passar o Júpiter, pode passar o Saturno, pode passar o que for. Se a tua encarnação estiver te chamando para alguma outra coisa no mapa, na vida, enfim, é muito complexo o que eu tô falando aqui, eu tô tentando simplificar ao máximo. Não necessariamente aquela ativação vai trazer alguma coisa. E isso não é tipo um defeito da astrologia, porque de fato não tem. Eu vou falar a palavra crédito, é ruim essa palavra para esse exemplo, mas não consigo pensar em outra. Não tem o que descer dali, entendeu? Vamos supor, eu vou dar outro exemplo também super gatilho para várias pessoas. Vamos supor que você sempre quis ter filho, tem que ter filho, não conseguiu ter filho por qualquer jeito que tentou, não conseguiu. Gente, não tinha crédito para isso acontecer, não tinha karma para isso acontecer. Você não veio ter filho nessa encarnação e aí aquele crédito não desceu. Por quê? Porque não é esse o teu propósito encarnatório. A gente não vai. Olha, vocês vão me matar, né? A gente não vai realizar tudo que a gente quer e isso é a melhor coisa que pode acontecer pra você. Porque a gente pode imaginar qualquer coisa, né? Quero ser paquita, quero ser empresária, quero ser mãe. E eu conheço todas essas histórias porque todo tipo de pessoa com todo tipo de sonho eu atendo, né? Tem uns que querem muito ter um relacionamento, aí tem outros que querem muito ter uma carreira. Aí normalmente o que tem carreira queria ter um relacionamento, tem relacionamento queria ter a carreira, você entendeu? Porque a gente sempre quer aquilo que a gente não tem. E a gente não vai ter tudo. E não vai ter tudo simultaneamente. Porque pode ser que uma época da vida você tenha de fato um relacionamento bacana, mas a carreira tá mais ou menos. Aí depois você organizou a carreira, mas agora o relacionamento bugou. E por aí vai. Tá? Então vamos entender que a vida é imperfeita, estoura a bolha do Instagram, da mídia, de que todo mundo é limpo, perfeito, maravilhoso, estoura isso, tá? Então, vamos supor que câncer tá lá na tua carreira, no teu relacionamento, e não apareceu nenhum namorado, namorada, não apareceu uma nova promoção, aquilo tá ali e de alguma forma vai se manifestar, por exemplo, a mulher que é casada.
De repente, ela percebeu que a vida dela de recursos estava maravilhosa, porque de repente o marido dela tá indo super bem na carreira dele, tá? Então a pessoa pode viver através do outro as energias também, tá bom? Então tem essa complexidade. Não é uma culpa da astrologia, é uma questão de que nem tudo vai ser ativado na nossa vida, tá? E aí isso é culpa do próprio mapa astral. Porque a gente tem um mapa astral que é a promessa natal. E aí, dependendo do que tá ali, é o que vai meio que aparecendo, dependendo da época da vida, tá? Isso é muito complexo. Eu tentei simplificar, sendo simplificado do simplificado. Então, câncer no seu mapa, aquele setor, com certeza foi ativado de alguma forma. Talvez não da maneira que você queria, mas com certeza foi ativado. E agora, a retrogradação de Mercúrio vem para pôr os pingos nos is. Porque Júpiter abre, expande, aumenta. E o Mercúrio retrógrado fala: mas espera, gente, ficou faltando uma aba ali para fechar, ficou faltando aquela papelada para assinar. Então ele vai tentar organizar o que foi feito de forma intensa, rápida e excessiva com a presença do Júpiter ali. Então a gente tem todo esse período de retrogradação e até a saída da sombra ali, que é no começo de agosto, para organizar esse setor câncer. E aí, a próxima lua do nosso próximo clima é no dia 14 de julho, vai acontecer junto com a retrogradação de Mercúrio nesse setor. Então, por favor, coloquem toda a energia nesse lugar aqui, junto com esse eixo aqui, né? O Capricórnio que está sendo chamado agora. Então, nós temos essa hiper necessidade de ativar esse setor, e depois que acabar tudo isso, o Marte vai chegar aqui. Então, eu falei bastante sobre isso no último clima. Então, põe toda a energia olhar para esse câncer aí, tá? Porque a partir do momento que o câncer vai sendo resolvido, lembra do bebê, tá? O leão tá começando a aparecer. E, gente, leão tá, né, até hoje, o momento que eu tô gravando, desativado. Não tem nada acontecendo ali. Mas, por um ano, esse setor do nosso mapa astral, ele vai pegar fogo. Mas, assim, vocês não estão tendo noção do que eu estou falando, tá? Vai haver uma configuração muito kármica nesse setor. É ruim? Não. É bom? Não. É intenso. É profundo. Para cada pessoa vai significar uma coisa. Nós vamos ter a presença de Júpiter, que expande em Leão. Nós vamos ter Nó do Sul, que aqui, presente em Leão, que é responsável pelos eclipses. Então, eclipses já aconteceram em um eclipse, aconteceu solar em Aquário, no começo do ano. Vamos ter agora, no dia 12 de agosto, um eclipse solar em Leão. Então, vai ser o primeiro eclipse em Leão dos últimos 9 anos. E teremos a retrogradação de Marte, que começa em 2027, 10 de janeiro. E a presença de Marte nesse setor aí, entre Leão e Virgem, por mais ou menos 8 meses, tá? Marte vai entrar em Leão em outubro. Então, esse setor que hoje tá, assim, as moscas, vai pegar fogo. É uma configuração muito kármica, muito especial e muito... Ai, forte. Muito, assim, eu sinto um cheiro de destino nesse setor muito, muito forte. Então, a presença agora, a entrada de Júpiter em Leão vai sinalizar tudo. Então, a coisa que eu quero que vocês façam, essa Vênus em Leão aqui não presta pra nada, tá? Deixa ela aí, tá fazendo nada demais. O Júpiter, ele vai entrar, então, no dia 30 ou 29? 30. Eu quero que vocês observem, sem também hiper, né? Não vai muito longe, mas eu quero que vocês observem a entrada dele, tá? Ali no dia 30, eu quero que vocês percebam sinais, percepções, intuições que surjam ali, em geral, na vida de vocês, coisas novas. E se você é espertinho e sabe, eu quero que você olhe o setor leão do seu mapa, casa de dinheiro, casa de carreira, casa de relacionamentos, casa de família, e observe esse setor e veja, né, nos próximos dias, obviamente, estou falando no dia 30, né, mas assim, observe ao longo da semana coisas que vão ter a ver com esse setor da vida de vocês, se já não vão surgindo indícios aí, cheiro disso na vida de vocês, tá? Porque a gente vai falar muito sobre o setor leão. Então, vamos lá. Falei que... Ai, gente, hoje é um clima cheio de coisa.
Vocês vão pegar um papel, um post-it, sei lá, um grande post-it. O que eu estou resolvendo? Câncer, tá? Setor câncer. Então aqui, ó, casa 5. Filhos, criatividade, autoexpressão, romance, jogos, arriscar na vida, se expressar, enfim, casa 5. O que vai começar a ser ativado e vai tomar a minha vida como um todo, e eu quero ver se eu sinto indícios, porque a Tiffany falou que eu vou sentir indícios disso. Leo. E aí você anota o que significa essa casa. Casa 6, nem um pouco glamurosa. Trabalho, rotina, saúde, cotidiano, hábitos, saúde física e por aí vai. Então vocês vão anotar o que eu estou resolvendo para que eu consiga, em câncer, para que eu consiga ir para isso, casa 6 aqui, leão, nesse exemplo, né? Para que eu consiga ir para esse lugar com força total a partir de julho e agosto, tá? Então, é o que eu estou deixando para trás e o que eu estou começando a ativar. Quero que vocês tenham isso em mente, por favor. Isso é tão relevante, tanta coisa. A lua cheia do 29 de julho é um escândalo, tá? Um escândalo. Eu estou preparando várias coisas aqui, tô mudando tudo. Muitas coisas legais. Meu curso tá ficando incrível, tô mexendo nas mídias, tô organizando, fazendo várias coisas. Logo, logo isso aqui vai começar também a dar uma boa agitada, que eu tô... O Júpiter ficou na minha casa 6, me fez organizar toda a minha vida de saúde física, de trabalho, tem várias coisas interessantes que eu também tô curtindo preparar. Então, é isso que vocês têm até agora. Check, check, check. Aí, claro, temos a presença de Marte, né? Deixa eu ver. Então, falei de Mercúrio retrógrado, falei da entrada de Júpiter. Ah, sim! No dia 1º, para finalizar Júpiter, ele vai fazer uma quadratura com Quirón em Touro. E isso aqui é bem legal. Antes da gente falar em Marte, que o Marte é muita coisa. É um dos... Só tem protagonista. Aliás, nessa quinzena só tem protagonista. A gente não tem um coadjuvante aqui. Todo mundo tem alguma representatividade aqui dentro desse mapa, desse céu. Seguinte. Quando Júpiter entrar em Leão, na verdade ele já está, né? Nesse exato momento, a gente está com Júpiter e Mercúrio em conjunção no céu. Então, pensa que as ideias estão todas hiperafloradas, mas não adianta pegar o bebê no colo se ele ainda está dentro do teu útero. É isso que eu estou falando para vocês. Primeiro, a gente precisa resolver câncer para que a gente possa ir com força total para Leão. Estamos estamos num limiar, entendeu? Porque tem a retrogradação. Então, a gente está pegando ideias, a gente está pegando informações, assim, intuições, percepções. Já estamos vendo o futuro, mas ainda estamos no processo de lidar com esse câncer e o Mercúrio está ali, entre as duas coisas. O Júpiter abraçou ele nessa finalização entre câncer e leão, então as ideias estão com tudo, os insights estão absurdos, e tudo isso acontece junto com, né, a entrada de Júpiter em Leão ativa o Quirón que entrou em Touro, modesto ali, quietinho, né, começando a mexer em feridas diferentes para o coletivo. Afinal, quando o Quirón pisa em Touro, ele vai pedir para a gente olhar para feridas que têm a ver com coisas de Touro, por exemplo, meio ambiente, valor próprio, terra em si. Então, a hiperativação, Júpiter é sempre over, né? É muito. Vai talvez ser sentido uma ferida coletiva maior, né? Então a gente percebe essa chegada. E aí, né, nem tô falando muito do coletivo, porque deixa eu agora abrir esses parênteses, porque eu só tô falando da vida de vocês aqui, mas, gente, a gente tá num bafafá, acabou as férias, né? Que eu falei pra vocês que vocês tinham férias em maio. Falei assim, ó, vocês têm férias em maio, comecinho de junho é o único período de 2026 que vocês têm uma pequena pausa. Eu falei, aproveitem, né, tentem, assim, descansar um pouco, enfim, fazer alguma coisa mais light, porque no segundo semestre a coisa agita demais. E fato, tivemos um bafafá aqui no Brasil rolando, tá mó bafafá político aí, aliás, eu acho que nunca parou, né, mas tem épocas que é tipo um gráfico, né? Então nunca teve aqui embaixo, né? Tá sempre aqui, mas tem horas que tem uns picos assim, né? Então essa semana rolou mó bafafá ali das famílias brigando e tal, estou só acompanhando. E teve muito bafafá aqui no Brasil, né? É que eu não quero ficar falando disso porque eu tenho preguiça, mas teve muita coisa. E tivemos um horroroso terremoto na Venezuela ontem ou anteontem, já me perdi no tempo. E horrível, horrendo, que acredito eu já expressa essa questão
de tudo, na verdade, né? Quiron, que entra em terra, né? Marte, conjunção Urano, já vai chamando. Eu falei para vocês isso na semana passada, quer dizer, na retrasada, na anterior, que no dia 4 de julho, Marte vai fazer conjunção com Urano, e que é uma configuração muito forte para acidentes, quedas de avião, de coisas do tipo, e aí já tivemos um terremoto. E também Marte passou em cima de Algol, que é uma estrela conhecida, bem no dia, assim, né? Uma estrela bem conhecida por ser nefasta. E tivemos infelizmente, esse terremoto lá na Venezuela, uma coisa horrorosa, que a gente nem sabe ainda a magnitude disso, né? Porque não tá chegando necessariamente o tanto de notícia quanto deve estar o estrago lá, né? O impacto. Então, é muito triste mesmo, assim. E a gente vai ver mesmo, né? Uma enxurrada de notícias, de informações e de movimentações. Então, o Júpiter está magnetizando, né? Aumentando o Quiron, né? Então, essa ferida coletiva que vai precisar ser olhada e ativando Plutão. A entrada de Júpiter em Leão, aí isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou falar, na outra semana eu vou falar mais sobre isso. Já começa a fazer uma oposição para Plutão, que chama para a gente olhar também para essa ferida coletiva em relação a poder. Essas pessoas que estão em poder, que estão em evidência, o impacto que elas têm. E isso vai ser uma temática muito forte com o Leão, né? Leão fala de realeza, de autoridade, né? Do rei, do que está no controle, né? De uma nação. Então, essas temáticas vão surgir sim, porque esse é um lado do Leão, né? Ele representa isso. Aliás, tem um comentário aqui, esse é um parênteses importante, assim. Enfim, fizeram um comentário, não tem problema, pode fazer o comentário que for, de que Áries, que eu fico falando de Áries, e Áries é guerra, e eu não posso ficar falando que Áries é guerra, porque o Áries é muito mais coisas do que isso, e tá tudo bem. O que eu acho importante dizer? Sim, Áries é muito mais coisas do que isso. Porém, gente, nós, no mundo que nós estamos, tem muito isso, às vezes, não sei se essa pessoa quis dizer, né, mas enfim, do politicamente correto, de que a gente não pode, né, falar de um jeito, falar de outro. A gente precisa entender que os arquétipos, eles são muito mais do que a caricatura deles, né? Por exemplo, Sagitário é o piadista, né? O fanfarrão, o bêbado, né? O Escorpião é o que trai. Tem esse lado. E a gente tenta mesmo, né? Fazer com que não vire essa coisa caricata dos signos, né? Porém, a caricatura, ela tem um fundo de verdade. E os signos, os planetas, eles são arquétipos que habitam o nosso inconsciente e também o inconsciente coletivo. E eles têm, sim, uma configuração. Então, Vênus é, sim, representante da harmonia, da paz, dos relacionamentos, da beleza, de tudo que é gostoso na vida. E Marte é, sim, representante da guerra, né? Se você for pegar lá a mitologia, todas as mitologias vão ter um deus da guerra arquetípico, que é a mesma coisa para todas as culturas, né? Existe um. A gente usa Ares, A-R-E-S, Ares, o deus da guerra, como ele é um arquétipo disso, que existe dentro de nós. Porque o Marte, deus da guerra, ele está dentro de cada um de nós. Todos nós temos um guerreiro dentro de nós, que luta por nós, pelo que queremos, pelo que precisamos fazer, para a gente conquistar os nossos objetivos e também para nos defender. Se alguém vem aqui invadir minha casa, eu tenho que me defender. E é aí que vai ser ativado o meu Marte, né? Que é a luta. Todo mundo precisa ter essa capacidade de se defender. Alguns vão ter o deus da guerra dentro de si exagerado, outros vão ter ele anulado, né? Reprimido. Nenhum dos dois é bom. Porque o que está reprimido vai acabar encontrando a agressividade nos outros, né? E aquele que é agressivo vai acabar, né, humilhando, né, subjugando pessoas. Então a gente teria que ter isso em equilíbrio dentro de nós, a defesa saudável e a luta saudável. Mas a guerra existe, a guerra sempre existiu, nunca parou de haver guerra no mundo, sempre tem guerra, qualquer momento tem. Mas não tem como negar que desde que Saturno e Netuno entraram em Áries, a guerra se tornou algo coletivamente mais em evidência. Não tem como você falar para mim que isso não é verdade. A partir do momento que isso aí pisou, começou a guerra lá com o Irã, né? Então, isso não tem como negar. Os arquétipos existem,
Áries tá muito feliz em ser o deus da guerra, ele representa isso. E esse arquétipo, ele existe na nossa sociedade. Os guerreiros existem, as pessoas que vão, né, soldados, essas pessoas, quando você conversa com alguém que tem esse arquétipo dentro deles, eles estão muito, os lutadores, né, eles estão muito felizes desse arquétipo, porque algo realiza eles, né, isso existe dentro da gente. Dentro da gente e existe no coletivo também. E sempre vai existir, gente. Os arquétipos existem do lado de fora, coletivamente, dentro da gente, e não é a questão de existir ou não existir. A questão é o quão equilibrado isso está. E quando isso está desequilibrado dentro da gente, isso também se desequilibra no coletivo. Por isso que a grande mudança que a gente pode fazer no mundo é se conhecer e se trabalhar. E tentar, né, trazer todos esses personagens internos em equilíbrio. Né? Isso é bem importante de dizer. Então, é isso. Sim, Áries e Marte são representantes da guerra. Isso é uma verdade. Não tem como mudar isso, tá? Mas é óbvio que Áries não é só isso. Muito bem. E aí, eu estava falando sobre isso. Temos, então, Júpiter entrando aqui e vai enfatizar Leão com essa configuração. Mas calma, é muita coisa. Vamos deixar isso para próximo clima. Por último, mas não menos importante, Marte, deus da guerra, né? O que nos defende, o que faz a gente lutar. E, gente, um Marte ruim dentro do nosso próprio mapa, quando a gente não tá organizada com o nosso Marte, preciso muito que vocês trabalhem no Marte de vocês. São as pessoas que não conseguem pôr limite e todo mundo atropela essas pessoas. E pode reparar que eu já fui essa pessoa, tá? Pode reparar que quando a gente não sabe pôr limite, sempre vem alguém, né, a pisar em cima da gente e a gente fica nervoso. Ah, essa pessoa me fez mal, não sei o quê. Eu era cheia dessa, né? Aí, quando comecei, claro, né, nos meus processos de autoconhecimento, e eu acho que as mulheres têm muito isso, que a gente é ensinada pela sociedade, pela nossa família, por ser mulher, a não dizer não. Uma mega dificuldade de dizer não. E o Marte, ele é a nossa capacidade de dizer não, né? Então, mulher, como normalmente a gente é criada para estar mais conectada à nossa Vênus, não necessariamente ao nosso Marte, mas todos nós temos, não importa o gênero, todo mundo tem Vênus e Marte dentro de si, todo mundo tem Sol e Lua dentro de si, que são um lado masculino e feminino, tá bom? Não importa, não importa como você hoje é, não é, deixa de ser, todo mundo na psique tem o lado masculino e o lado feminino, tá bom? Então, quando a gente não tem o nosso Marte integrado, é aquela pessoa que aceita tudo, que não sabe falar não, e não sabe falar não, e não é que é aquela pessoa que é boazinha, que fala sim pra tudo e tá muito feliz de ajudar todos. Muitas vezes é aquela pessoa que não quer fazer alguma coisa, mas, opa, ai, apertei o microfone. Não consegue dizer não, não quer fazer, depois fica remoendo. Não tô falando daquela que faz feliz tudo, né? Tem algumas pessoas que fazem feliz tudo, enfim. Então, precisamos ativar o nosso Marte, tá? Ele precisa estar equilibrado. Aí aquela pessoa que, né, fala sim pra tudo e de repente tem um surto. Não pode. Tem que estar equilibrado, né? Nós temos que ter a capacidade de dizer não sem culpa. Não posso, não quero, não vou. Ponto, né? É muito libertador falar não, gente. Aprendam, mulheres. É realmente mulheres e homens também, né? Porque tem, enfim, é muito complexo isso, da personalidade. Mas usem o Marte de vocês, assim, de forma natural, de forma espontânea. E claro, né, de forma real, assim, não quero fazer, não posso, isso me fere. Não vou, desculpa, não vou, né? E por aí vai. Depende do Marte, né? Eu tenho Marte em Escorpião, imagina, né? Marte intenso, né? Aí o que que acontece? Nós temos um Marte conjunção Urano nessa quinzena. E vai ficar exato, já está, né? A configuração já está. Já avisei para vocês, aí já tivemos um terremoto. E vai ser justo no dia da independência americana. Então, obviamente, a gente vai ver uma tendência maior a ter, talvez, protestos, estou querendo ser positiva, talvez protestos, talvez conflitos, talvez embates. É um dia explosivo, é um dia intenso. Então, coletivamente, a gente vai observar isso de alguma forma, né? Para nós, no nível pessoal, é um dia mais volátil, que se a gente tiver com esse Marte reprimido, vamos querer estourar e panela de pressão. É bem perigoso. Mas
quando a gente está bem trabalhado e organizado dentro do nosso Marte, uma excelente semana, quinzena, para inovar, mudar, agitar. É a quinzena mais agitada, né, que a gente tem. Quinzena não, mês, né? Enfim. E aí, essa configuração é muito interessante, porque ele ativa o Urano em Gêmeos, que acabou de entrar, e ele faz a configuração, por isso que eu coloquei tudo isso daqui, ó. Marte entra em Gêmeos, faz conjunção com Urano no dia 4, faz sextil para o Netuno no dia 4, no dia 5 ele faz o trígono para o Plutão em Aquário. Por que isso tudo, né? Porque a configuração do tufão de fogo, que vai ser 2026, temos Saturno e Netuno em Áries, temos Urano, que é fogo, né? Urano em Gêmeos, que é ar. Júpiter agora entra em Leão, fogo, e Plutão em Aquário, que é ar. Todos os planetas maiores, mais significativos, que quando entram no signo, estão em fogo e ar. E os elementos, eles conversam bem entre si quando é fogo e ar, água e terra. Então, essa harmonia cria o tufão de fogo, que é a nossa vida vai deslanchar, movimentar, assim, a partir do segundo semestre. E isso a gente vai ver no coletivo também. Tá mudança, muito movimento. E essa entrada do Marte em Gêmeos, a partir de agora, com também Júpiter em Leão, faz com tudo isso daí decole, tá? Então, realmente uma quinzena hiperativa. Hiperativa demais, assim, que eu não consigo nem enfatizar para vocês o quão intensa é essa semana, tá? Então, chega. Resumo da ópera. Post-it, Câncer, o que eu estou resolvendo, a casa astrológica que eu tenho ali. Post-it do Leão, para onde estou indo, quer queira, quer não, e o que isso significa, e o que eu vou começar a intuir a partir dessa quinzena, dessa casa aqui, porque coisas vão surgir por aqui, tá? Gêmeos, setor da casa astrológica onde eu tenho Gêmeos, é o setor que vai ser por 30, 40 dias com a presença de Marte agitado, energizado, e isso vai conectar com toda essa nova manifestação das casas astrológicas novas que estão sendo abertas do nosso mapa astral. Aquário com Plutão aqui, Áries com Saturno e Netuno, Gêmeos com Urano, Júpiter agora entrando em Leão. E estamos falando aqui de um longo prazo, né? Estou falando assim, como era a vida antes, né, de 2020, 2021, 2022, como vai ser a vida a partir de agora, 2026, 25, 26, 27, que tem essa transição coletiva absurda. Afinal, a gente não está só aqui pensando numa quinzena, a gente está pensando aqui nas mudanças coletivas, né? Então tem essa... A gente não entende, né? Quando a gente está vivendo, a gente não entende o quão forte é o período que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo, assim, numa transição absoluta, né? Tanto que é super desconfortável. Estar nessa transição, assim, é super desconfortável, tá? Não esqueçam, lógico, né, da lua cheia em Capricórnio, que está ativando esse setor, e o setor de Câncer chamando em oposição aqui também, tá? Gente, muita informação. Absorvam uma quinzena intensa, reflitam muito, façam anotações e, mais do que nunca, anotem na agenda de vocês, assim, intuições, insights de coisas novas que estão surgindo, tá? Porque nessa quinzena vai aparecer muita coisa nova do segundo semestre já agora, tá? Eu volto no próximo clima. Tô ansiosa já, porque eu nem acredito. E tá passando muito rápido o tempo e eu não tô dando conta disso. Mas vai dar tudo certo. Me contem como vocês estão e eu vejo vocês no próximo clima astrológico. Até lá!